Agora, Maurício, o Fernando Henrique, ele me contava que quando, pouco depois da posse Clinton. antes do Maduro, Chaves. do Chaves, sim. o Chaves assumiu em 99. Fernando Henrique era presidente e o Clinton também. O Clinton ligava para ele quando o Chaves começava a exagerar na oratória, na retórica, e falava, olha aqui, por favor, Fernando, chama esse cara aí em Brasília, conversa com ele e diz para baixar a bola. Por que não ter calhas? Pois é. E o Fernando Henrique falava isso, fazia isso. Chamava, dizia, ó, você está fazendo bobagem, daqui a pouco você vai receber aí uma retaliação qualquer, você nem sabe de onde vem. E o Chaves ouvia. Depois as coisas mudaram porque entrou um parceiro. As coisas eram mais simples, quer dizer, bastava você nomear um presidente amigo para sossegar a Venezuela, ou agora ficaram tão complexas que o presidente tem que agir, tem que prestar mais atenção na América do Sul. Porque antes a América do Sul não tinha importância. Exatamente. E agora tem importância. É tratado mais de perto. O que é que mudou na estratégia, na tática do presidente dos Estados Unidos? Sempre teve importância. A América do Sul sempre teve importância. Mas eu assumo, como americano agora, não falo pelo governo americano, mas eu assumo que não foi dada a importância devida. E naquela época, nos anos 90, no final dos anos 90, início de 2000, um pouco antes dos atentados terroristas, você tinha uma outra relação entre os países. É inegável, claro que eu sou conservador e não tenho afinidade ideológica nenhuma com o presidente Fernando Henrique, mas ele era uma pessoa que exercia uma liderança. Mesmo porque era uma pessoa culta, falava várias línguas. Então, quando o presidente brasileiro vai na ONU e fala o inglês quase fluente e faz se entender, e assim, não é só para você falar em público, mas existe muita relação de bastidor em que se você fala o inglês, ajuda você não ter que ter um tradutor ali. Porque quando você bota um tradutor, você não pode falar tudo, né? O Lula não fala nem português. Exatamente, nem português. Exatamente. E limita assim, quando você tem que usar um tradutor, limita muito você fazer relações internacionais. Esse é o número um. Número dois, o mundo vivia uma outra realidade. Uma realidade de unilateralismo, né? Porque os Estados Unidos era hegemônico. A Rússia tinha caído há pouco tempo, a Rússia não tinha nenhuma relevância internacional. E tínhamos aí a sombra do islamismo radical. A Al-Qaeda já operava, já tinha o atentado nas embaixadas no Oriente Médio, no Destroy Call. E todos sabiam que mais cedo ou mais tarde esses radicais teriam acesso a armas mais potentes e iam fazer o que fizeram nas Torres Gêmeas de 2001. Então, essa questão, existia uma liderança aqui, existia um apreço pelo que o Brasil fazia. O Brasil, em 1990, lembrai que as Forças Armadas viviam um momento diferente do que vivem hoje. Elas tinham um poder maior de fiscalizar o Atlântico Sul, fiscalizar o América Central, fazer o trabalho de coibir o tráfico internacional de drogas. Mas a partir que o mundo entrou na guerra ao terror, aí você tem ramificações que fogem ao controle até dos Estados Unidos. O Brasil passou de um país protagonista de relações internacionais para um anão diplomático. Isso coincide com a entrada do Lula no primeiro governo. E a partir daí as coisas só degringolaram. Então o governo Temer, que foi só 2 anos breve, e o Fernando Henrique e o Bolsonaro, não mudou muito a situação. Aí você coloca uma presidenta lá que não ajudou em nada. Então o Brasil caiu na desgraça dos Estados Unidos porque deixou de ser um parceiro de primeira ponta. Então as Forças Armadas não cumprem o papel que elas têm que cumprir em ajudar na segurança, e a classe política se alinhou aos piores, ao Maduro, ao Chaves, depois à China. E lembrar, nos anos 2000, 99, 2001, o PIB da China era 2 trilhões, era menor que o Brasil. Hoje a China é o segundo mundo, é 20 trilhões. A China não tinha protagonismo nenhum geopolítico. E hoje a China tem um protagonismo enorme, a ponto de ameaçar a hegemonia dos mares americanos no Pacífico. E o Brasil se aliou a eles. Então, é uma confluência de coisas. Confluência econômica, confluência estratégica na questão do terrorismo e na questão do alinhamento brasileiro. São 3 coisas que trouxeram o Brasil a se afastar dos Estados Unidos.